tá? Então, essa é uma passagem muito conhecida nossa, mas quando a gente coloca o texto bíblico à luz da teologia bíblica, né, especialmente na intertextualidade que o próprio texto apresenta, o texto fica muito mais rico, parece que a gente está lendo ele pela primeira vez, e é esse o meu intuito com essas nossas aulas aqui, tá? Bom, uma questão muito óbvia é o paralelo de Jesus com Moisés, de Moisés com Jesus, lá no Evangelho de Mateus, onde Herodes estava lá matando os bebezinhos e tal, muito paralelo. Só que a gente vai ver esse ponto com mais profundidade quando a gente vê o uso do Êxodo no Novo Testamento daqui 3 bimestres, né? O ponto eu vou tentar mostrar as conexões dessa passagem com Gênesis, tá? A primeira coisa interessante é que quando o texto usa o termo bonito, a gente traduz o verso 2 aqui como vendo que era bonito, né? Nós temos essa expressão em hebraico aí, né, que é o kitov, e tov é a mesma palavra que Deus usa para a criação lá em Gênesis. Tá? Isso é muito estranho, porque o texto de Gênesis fala, viu Deus que era bom. Então ele olha para sua criação, né, e vê que ela é boa, né, e vê que ela é tov. Tá? E aí, tov, nós temos tanto uma dimensão moral, ela é boa, né? Existe uma dimensão estética, o tov também significa bonito, que é o caso de Moisés aqui, né? E tov também significa funcional, a criação toda funciona de acordo com a vontade de Deus, a palavra ordenadora de Deus aí, tá? E aí, Moisés é descrito que a mãe dele, é a mesma frase lá de Gênesis 1, só que agora não é Deus que olha para a criação, é a mãe dele, a Joquebede, que olha para a sua criação, que é o filho dela, Moisés, e vê que ele é Tov. E o intuito dela, então, o instinto dela é preservar a vida do menino a qualquer custo. Tá? Então, vocês vão ver muito claramente lá no final do Êxodo que Moisés ele toma uma prerrogativa de um princípio de tipo de nova criação. Tá? É com Moisés que Deus vai começar a fazer um tipo, uma sombra da nova criação. Tá? E aí a gente começa a entender por que Moisés está se colocando e se comparando com a própria criação boa de Deus. Tá? Então a gente tem um paralelo aqui com a criação. Um outro paralelo muito interessante aqui, muito importante, é com Noé. Tá? Fiz uma pesquisinha para nós aí sobre o uso de Gênesis 6,14 em Êxodo 2,3. Abram lá, deixem marcadinho aí em Êxodo 2. Abram lá em Gênesis 3,14. Ah, não precisa abrir, né? Tá aí no texto. Olha o que diz Gênesis 6,14. Constrói uma arca de madeira de gofer. Faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Essa é a ordem de Deus para Noé. E nós temos o texto de Êxodo. Olhem os paralelos que eu marquei para vocês destacado. Não podendo, porém, escondê-lo com mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-o de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. Tá? É muito interessante, gente, porque nós temos essa intertextualidade toda aqui com Gênesis 14, exatamente para fazer um paralelo entre Noé e Moisés, tá? Como se Moisés fosse um tipo de novo Noé, e Deus vai fazer aqui alguma coisa parecida com o que ele fez lá com Noé. Por quê? Olha o que diz aí o Stephen Hagg, que está aí embaixo, né? No Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento. Ele vai dizer o seguinte: com exceção de 2 casos, o Antigo Testamento, a palavra Teban, que é a palavra para arca, refere-se à embarcação de Noé. Então, em Gênesis 6, 7, 8 e 9, 28 vezes a palavra Teban é usada para se referir à arca de Noé, tá? Essa grande embarcação que foi essa construção de Noé. Tá? Com exceção de 2 lugares, gente, 2 lugares no Antigo Testamento vai aparecer a palavra Teban. Esses 2 lugares estão em Êxodo 2, verso 3 e verso 5. Tá? Então, os outros casos referem-se à pequena embarcação que a mãe de Moisés confeccionou para que ele navegasse pelo Nilo na esperança de salvá-lo da ordem de Faraó, para que todo menino recém-nascido fosse afogado nas águas desse rio. Então, os paralelos entre as arcas de Noé e Moisés abrangem um tempo que antecede o julgamento,
seguido de um livramento miraculoso ocorrido em função do sucesso das arcas, propriamente dito. Então, o próprio Stephen Hague ainda queria falar assim, olha, pode ser que existe um paralelo, pode ser que não, mas ele falou assim, olha, parece muito óbvio, parece uma coisa que é certa, o que nós temos. Quais são os paralelos? Nós temos a ordem do julgamento de Deus contra o povo, a humanidade, e aí Faraó ele coloca-se na posição de Deus, ele quer dar ordem de matar aqui, não podendo, né? Ele quer julgar o que é certo e o que é errado a partir dele mesmo, tá? Isso quer dizer, a árvore do conhecimento do bem e do mal é julgar o que é certo e errado a partir de você mesmo, você acaba se endeusando, tá? E aí nós temos o quê? Nós temos a água do Nilo, uma parte microcósmica do que aconteceu lá no dilúvio, né? Ao mesmo tempo que você tem a julgamento, portanto, e morte envolvendo a água aí, tá? E o livramento, tanto de Noé e de sua família, quanto do bebê Moisés, a partir do sucesso dessa arca, dessa Tebã. Pode falar, Diego. Isso aí leva à conclusão de que Deus já estava preparando o julgamento para o povo egípcio quando Moisés nasceu, né? Deus já Sim. estava tanto preparando o julgamento quanto o livramento através de Moisés, como foi no caso de Noé e o dilúvio, certo? Perfeito. É isso que ele Porque, vai desembocar nisso aí, certo? perfeito. O que a gente vai ver daqui a pouquinho, Diego? Que Moisés passou por isso, esse é o êxodo de Moisés, um dos êxodos de Moisés, para mostrar que o que aconteceu com ele vai acontecer com o povo. Então, o que acontece com o representante acontece com o povo. Né? E Moisés, as águas lá do Mar Vermelho engolindo os egípcios faz parte do tema bíblico-teológico das águas da morte, do dilúvio de Gênesis 1:2. Pode falar, Digão. Só tira uma dúvida minha. Então, você trouxe dois assuntos diferentes. Um é a questão da palavra Tove, que Moisés seria uma nova criação, um início, um tipo de início, né, de uma nova criação, um tipo de uma nova criação. E você está trazendo também a palavra Tebã. Então, são dois temas diferentes, certo? Você falou de Será? um tema, Será, ou você vai será que a gente linkar... consegue? Eu Ah, não isso é ia, minha mas será que a curiosidade. gente consegue? Ah, então eu me perdi nisso aí. Eu me perdi nisso, de que a minha dúvida era se você já estava linkando, e eu não peguei o link ainda entre as duas palavras, ou se você ainda vai fazer isso posteriormente, eu estou atropelando tudo. Não, eu não ia Tipo, linkar, não. Ainda bem que você perguntou, que daí a gente consegue fazer o link na hora. Por mas quê? linka aí, velho, linka aí. O que a gente tem lá depois do dilúvio? Um tipo de nova criação. As águas. O que é a água do dilúvio? É voltar para a água caótica de Gênesis 1:2. É o caos, é a não vida, né? Então é como se Deus estivesse voltando a criação para aquelas águas caóticas, Gênesis 1:2. Lembra que havia trevas sobre a face do abismo, as águas, o Espírito Certo, pairava sobre certo. as águas, né? Isso é a própria intertextualidade de Gênesis 1 com Gênesis 6-9, né? E Sensacional, aí, sensacional. quando as águas descem, o que nós temos ali é um princípio de nova criação, um novo Adão saindo ali da arca, a Noé, no caso, né? E Deus fala, o que Deus falou para Adão, ele fala para Noé com alguma outra diferenciação bem pequenininha, mas é basicamente a mesma coisa, né? E aqui você tem, então, Moisés saindo das águas como uma coisa tove, como uma coisa boa, um bebezinho belo, por assim dizer. Gente, isso é muito sugestivo, né? Não, é difícil não fazer o link aí de Moisés como um tipo de nova criação. Por que tipo? Porque ele não é nova criação ainda, né? E ele aponta para Cristo, que aí sim é o novo Moisés que traz a nova criação de fato. Mas isso é um passo grande que a gente... vocês vão ver o tema de Moisés como nova criação lá no final do tabernáculo, lá no final das nossas aulas, desse tema aqui, tá? Deixa eu passar aqui. Então, viram a intertextualidade? O verbo revestir-se é paralelo com o verbo revestir. Aqui, betume, tanto Noé reveste lá, besunta, né? O verbo revestir aí no hebraico é besuntar, né? Besunta ali com betume, a Joquebed besunta com betume e piche, muito parecido, né? Muito parecido mesmo que a intertextualidade de Moisés, ela acaba ficando clara, né? E aí o que nós temos, gente? Esse primeiro êxodo de Moisés, onde ele escapa do Egito, escapa não do Egito em si, mas da fúria de Faraó, né? E depois vai ter um novo êxodo de Moisés daqui a pouco, já aconteceu em Gênesis.
Tudo bem? Qual que é o meu ponto aqui? Presta atenção. O êxodo de Israel do Egito, a saída, êxodo é saída, né? A saída de Israel do Egito, ela é antecipada na vida de Moisés, ok? E ao ser antecipado na vida de Moisés como representante de Israel, por isso que tem que acontecer o que aconteceu com ele, ele está repetindo um padrão de êxodo do livro de Gênesis, que antecipam a questão do êxodo. Tudo bem? Onde que estão esses êxodos em Gênesis? Vamos lá. Gênesis capítulo 12 é o primeiro êxodo. É o êxodo de Abraão, é a saída de Abraão da terra de Ur dos Caldeus, né? Gênesis 12. Deixa eu ver se vale a pena a gente ver todo o texto aqui. Basicamente, o Senhor fala para Abraão, sai da sua terra, saída é o êxodo, né? É essa saída dele. E na pessoa de Abraão, nós temos essa primeira saída, o primeiro êxodo de Abraão se dá aqui em Ur dos Caldeus, depois vocês têm o texto todo aí, tá? Só para a gente ganhar um tempinho aqui, que tem bastante coisa. E aí nós temos um segundo êxodo de Abraão, Abraão no caso, porque quando Abraão sai de Ur, ele engata aí no seu primeiro êxodo, na sua primeira saída, para onde que ele vai, gente? Verso 10 de Gênesis 12 fala que ele desce para o Egito, tá? Então, aqui em Gênesis 12, logo no comecinho do chamado de Abraão, Abraão já vai para o Egito, a coisa dá ruim lá, tá? Então, o que nós temos Gênesis 12, versos 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei essa terra à sua descendência, e Abraão edificou ali um altar que lhe aparecera. Ou seja, onde que Abraão estava antes de ir para o Egito? Abraão estava em Canaã. Abraão estava na terra prometida, que acabou de ser a terra prometida, acabou de ser prometida para a descendência dele, tá? Então, e aí para onde que ele vai? Ele vai para o Egito, tá? Capítulo 13, verso 1. Abraão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, Ló o acompanhava. Então, Abraão subiu do Egito. Okay? Então, o Egito, lembra do mapinha? Eu devia ter colocado o mapa aqui para vocês, mas o Egito fica, né, mais ao sul. Para eles irem para Canaã, eles têm que subir. Abraão, então, faz essa mesma saída do Egito, aqui do Gênesis 12 para o Gênesis 13. Tá? Ou seja, o primeiro representante do povo de Deus, o pai da fé, o pai da nação de Israel, Abraão, aqui no caso ainda não é Abraão, né? Abraão, ele incorpora na sua biografia, na sua narrativa, esse padrão de êxodo, tá? Que vai ser depois repetido na vida de Moisés. E aí o que nós temos? Gênesis 15, nós temos a visão de Abraão sobre a saída da terra do Egito, tá? Vamos ler Gênesis 15, Gênesis capítulo 15, versos 7 ao 21. Tem muito texto aqui, mas basicamente, vamos ler. Gênesis 15, 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. Então, assim como Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus para dar Canaã, ele vai tirar Israel do Egito para dar essa terra aqui. E Abraão lhe perguntou, ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? E ele respondeu, traz-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha de 3 anos. Aqui Deus passa no meio desses animais, simbolizando que ele está se colocando como o guardador do pacto que ele está fazendo aqui com Abraão, né? Verso 16, achei o versículo, verso 16 diz assim, na 4ª geração, tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Ou seja, Deus já está profetizando aqui para Moisés que na 4ª geração a descendência dele voltará para a Canaã ali. Ou seja, não apenas Abraão incorpora o padrão de sair do Egito e ir para Canaã, mas ele mesmo se é prometido e profetizado o êxodo que estaria acontecendo ali depois. Tá? Um outro êxodo do livro de Gênesis ainda é o êxodo de Ló, lá de Gênesis 18, 19. Então, eu vou ler para vocês aí a parte do meio. Somente nessas 2 histórias, por exemplo, a Bíblia relata que Yahvé ouviu o clamor e respondeu descendo para ver e conhecer. Todos esses verbos estão em aspas, está presente em Gênesis 18, 19 e Êxodo, tá?
que está aí o texto marcado aí, outros termos e frases compartilhados entre êxodo de Ló para fora de Sodoma e o êxodo de Israel para fora do Egito incluem a passagem, avar, em hebraico, de Yavé, o ato divino de destruir, a necessidade de o povo de Deus se apressar e a ordem de levantar-se e ir. Tá? Todos esses paralelos aí são muitos paralelos entre Gênesis 18, 19 e a saída lá de Israel do Egito em Gênesis 12 em diante, tá? Então o que nós temos é que o Egito é um tipo de Sodoma e Gomorra, é uma cidade dos homens, é uma cidade de Caim, é uma cidade de queda, de ir contra Deus, pecaminosa, né? E Deus desceu com fogo lá em Sodoma, Deus desce com as pragas do Egito e com o mar se abrindo e engolindo eles lá em Êxodo, e tanto Ló quanto Israel depois acaba saindo. Então nós temos o êxodo de Ló aí no livro de Gênesis, marcando então uma intertextualidade com Êxodo, tá? E uma última intertextualidade com Gênesis é Gênesis 22, que é o chamado de Akedah, que é o amarramento, né, a amarração de Isaac lá no Monte Moriá. Então a jornada da Páscoa de Abraão tem paralelo com a Páscoa de Israel. Então todo Israel seria salvo pela economia dos filhos primogênitos, por meio da provisão dos cordeiros sacrificados no lugar desses filhos, Êxodo 11 ao 13. Então a primeira Páscoa, lá de Êxodo 11 ao 13, está fundamentada textualmente em Gênesis 22, tá? Mostrando que a salvação, a saída, a libertação, tanto de Isaac quanto de Abraão ali, ela prefigura a saída de Israel do Egito através do sacrifício de um substituto, do animalzinho substituto ali para eles. Tá? Tudo isso para falar o quê? Nós temos na vida de Moisés, vocês podem voltar lá para Êxodo, né? E na vida de Abraão, o seguinte padrão canônico. O que acontece com o indivíduo, acontece com o povo e vice-versa. Tá?